Olá, eu sou Aparecida Ferreira e estou aqui para conversar com o deputado Eduardo Barbosa, ele que lançou o movimento TV do Bem. Estamos aqui para falar notícias importantes que tocam a vida das pessoas. Nesse momento, a Câmara dos Deputados analisa a reforma da Previdência, que vai mexer com a vida de todo mundo, daqueles que já estão no mercado, daqueles que ainda não entraram no mercado. Deputado Eduardo Barbosa, bom dia. Bom dia, Aparecida Ferreira. Eu gostaria, antes de tudo, antes de você fazer qualquer pergunta para nós nesse programa, informar a todos que nos acompanham que podem buscar na minha rede social, seja no Facebook ou no YouTube, as explicações sobre a reforma da Previdência dentro do que eu lutei e trabalhei para avanços dessa proposta. Isso interessa muito às pessoas com deficiência, seus familiares e também às próprias pessoas com deficiência que são trabalhadoras. Então, eu quero fazer esse chamamento porque lá é um vídeo maior, de 18 minutos, mas que eu explico aquilo que nós conseguimos avançar na reforma da Previdência para esse segmento da população. Deputado, a reforma da Previdência vai mudar a vida do brasileiro? Bom, aí tem dois aspectos, para te responder. Vai mudar no sentido que a reforma da Previdência tem impactos na vida dele, Ele estava acostumado com algumas regras da aposentadoria e de pensão e muitas dessas regras sofreram transformação. Então, esta mudança acontecerá e as pessoas muitas vezes vão descobrir quais as mudanças quando tiver que acessar um benefício. Mas eu acredito que nós temos que colocar também um outro lado da questão, que talvez seja a motivação da sua pergunta. O Brasil vai melhorar com a reforma da Previdência? A nossa situação vai modificar no Brasil após a reforma da Previdência? Claro que não. É uma questão de um pensamento inteligente de qualquer pessoa que conhece as fragilidades que o país vive. Nós sabemos que a reforma da Previdência não é isso que se anuncia, que a partir de agora o Brasil vai voltar a crescer e que nós vamos ter grandes investimentos e que haverá um combate ao desemprego que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. A reforma da Previdência teve que acontecer por uma questão de caixa. A Previdência está com um déficit real. Nós temos as pessoas vivendo mais e o sistema não está dando conta de sustentar aposentadorias e pensões à luz de uma visão, de um tempo diferenciado que tínhamos até então. Então, foi necessária, é aquele mal necessário, mas achar que isso por si só vai mudar a vida do Brasil, não. Talvez seja um dos componentes de mudança, mas o governo brasileiro vai precisar fazer diversas outras mudanças, com políticas, inclusive, de geração de emprego e renda. Nós temos que ter uma reforma tributária para distribuir os recursos públicos de uma forma muito mais decente do que é hoje, porque os municípios estão todos ali atolados em despesas e não tem como assumir novas responsabilidades de oferecer políticas públicas de qualidade. Agora, nós temos um grande problema, Cida, que é o problema da educação no Brasil. Nós temos uma educação ainda de péssima qualidade, com exceções, é lógico. Nós temos escolas que ainda conseguem apresentar bons resultados, mas a colocação nossa no processo de avaliação mundial é das piores do mundo. Significa que a nossa população tem uma educação precária. Quando ela tem acesso, ainda é precária. E ainda tem pessoas que não conseguem nem acessar algum tipo de educação. Ainda temos analfabetos, e são milhares no Brasil. E não só o analfabeto
real, como também o analfabeto funcional, aquele que passou pela escola, mas não saiu em condições de fazer as operações matemáticas, aritméticas, que não sabe interpretar um texto, por exemplo. E quando eu falo que o grande problema nosso é a educação, porque as relações de trabalho também estão mudando. Hoje a tecnologia está substituindo o homem em várias funções. E todo mundo sabe que a redução de postos de trabalho é fato no mundo moderno, no mundo contemporâneo. É aqui no Brasil, não tão acentuado como já acontece em outros países mais avançados do mundo, mas aqui nós já temos reflexos claros também dessa redução de postos de trabalho em função da tecnologia. E também temos aí uma questão que chega com muita força, que é a inteligência artificial. Os computadores hoje estão pensando, né, as empresas, as estruturas das empresas, estão substituindo pessoas ali que às vezes formulam, principalmente nos aspectos dos processos dentro das empresas, né? Os processos hoje são muito informatizados. E para o homem dominar essas máquinas, inclusive dominar a inteligência artificial, tem que ter formação educacional. Ou seja, as pessoas com menos formação estão tendo muito mais risco do que as pessoas que conseguem ter uma formação apurada, né, no dia a dia, atendendo às exigências dos tempos contemporâneos, né? E significa que uma população brasileira que não teve essa educação de qualidade, nós temos uma dívida e muito grande em relação a isto, vai fazer com que a gente tenha muito mais desafios para o enfrentamento dos grandes problemas sociais do Brasil. Então, a temática que nós temos que fortalecer muito daqui para frente é o investimento na educação. Um problema é a evasão escolar. A evasão, a escola desinteressante, um modelo escolar equivocado, ultrapassado, antigo, preso a alguns padrões curriculares, a própria formação dos professores, a desvalorização financeira desses profissionais. É um somatório de coisas que fez com que a escola estivesse olhando pelo retrovisor na história, e não olhando o seu papel daqui para frente para enfrentamento de um mundo muito diferente que temos aí. Tanto é que a evasão se dá também pelo desestímulo desse educando permanecer na escola. E muitos deles também por terem que sair para poder buscar algum sustento para sua família. Então, a escola não está cumprindo, na nossa visão, o papel social do Estado, tentando fazer com que eles projetem uma forma de vida diferente a partir da escola. Só para a gente encerrar, sobre a votação da reforma da Previdência, direito adquirido é intocável. Direito adquirido prevalece, permanece, ou seja, todas as pessoas que já têm a condição de aposentar hoje e não quiserem, não terá risco, ou seja, os seus direitos estão garantidos. Presença do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB. Direto de Brasília, Aparecida Ferreira.